Atelier Digital. Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do nosso podcast, o The BorbaCast, e hoje estou recebendo aqui o Frank Jorge, depois de muitas tentativas, idas e vindas e correrias normais da vida. O Frank hoje está aqui na minha frente com o seu terno tradicional. E boa tarde, bom dia, boa noite, porque a gente não sabe que horas as pessoas vão assistir, né? Tudo bem, Frank? Tudo bom, Mauro. Um prazerzão, tá? Como tu realmente disseste, foi difícil achar aqui uma agenda dali, mas estava sempre pensando com bastante atenção, carinho sobre essa. A gente vai ter um momento que a gente vai ter que parar e conversar, e legal que a gente conseguiu, e vamos lá, tô bem contente. Assim, vou ter que ir lá um dia. Não, que isso, capaz. Maior prazer conversar contigo, puxa, vamos lá. E tu no teu tradicional terno, né? Isso, uma fala um pouco brincalhona, um pouco crítica, mas uma fala legal, mal ou bem, né, do famoso Registro Dal Santo, é que o Frank já nasceu com aquele terno. É uma boa. Não, na real, isso até talvez muito antes de iniciar toda a função lá com Cascaveletes, ou até antes com Prisão de Ventre, a gente sempre gostou, modo de dizer, eu e a gente tô falando no singular, mas na real vai pro plural, assim. Toda a galera ali que andava junto e foi constituindo bandas, Marcelo Birk, o Tchê, a gente curtia isso de usar terno, não só por Beatles, mas até a maneira de rever isso um pouco de uma maneira kit, um pouco brega, né? O imaginário brasileiro do brega, ou o imaginário do kit lá na New Wave, os caras usando terninho com cor cítrica, tudo mais. Eu sempre curti, assim, e por um outro lado ainda, que tem a ver com a minha mãe, que gostava muito de tango, e eu me criei ouvindo a minha mãe cantar tango com o disco junto. E as capas dos discos de tango, aqueles caras com cabelo um pouco parecido como tu tá agora, assim, meio penteado para trás, assim. E os caras sempre também, né, com a gravatinha e terno. Então, eu gosto, eu me sinto bem, assim. E a Bideu Baldi também aderiu a isso, né? Sim, era uma característica bem deles, assim. E depois, claro, a Cachorro Grande. Isso aí... O Arthur, né, o nosso amigo em comum, Arthur de Faria, dizia, às vezes quando eu ia à rádio, eu ia com uma determinada roupa, um pouquinho arrumado, ele dizia, o Frank e o Carlinhos são os poucos que se arrumam para ir na rádio, né? Eu acho legal isso, cara, eu vejo isso assim de uma maneira bem... faz parte, assim, eu me sinto bem com isso. Não, e criou um estilo próprio também, né? Que é a tua característica, né? Cara, uma vez eu comprei num sebo lá uma jaquetinha, né? O cara foi lá, jaquetinha, uma jaquetinha eu acabei comprando, né? E era uma jaquetinha verde, assim, mais tipo impermeável, né? Muito chinela, assim, o negócio, e eu comprei mais de uma cor, e uma época eu usei aquilo, tentando fugir um pouco do terno, mas não durou muito, assim. Os trocadilhos sempre vêm, né? Jaquetinha, acabei comprando, né? Eu lembrei agora do dia que eu te mandei uma mensagem do WhatsApp perguntando: e aí, vamos gravar? Como é que tu tá essa semana? Porque já tínhamos tentado outras vezes, né? Eu acho que eu botei sopa. E aí tu não, mas antes disso tu disse: essa semana não dá porque eu tô ficando atoladinha. Eu tive que rir. Esse cara atolado de coisa, daí eu já me lembrei, tô ficando atoladinho. Não, e na sequência tu já manda o clipe da música, né? Eu mandei. Quer dizer, é uma informação completa, assim, não é uma coisa pela metade. Cara, até um pouco atravessando, assim, teu roteiro. Cara, eu acho assim, eu perdi o pai muito cedo e convivi com a minha mãe um trecho enorme da vida. Esse mês agora, dezembro de 2021, fez 10 anos do seu falecimento. Então fui criado de um jeito assim, ao mesmo tempo com uma presença de perdas, a presença das perdas na família, mas criado com muito amor, assim, e com muito humor, esse astral, essa coisa da minha mãe, que é uma coisa que, claro, tu tá com um revés ou outro do dia a dia, do trabalho, não sei o quê, ou papapá, mas não adianta, né? E caras que eu convivi bastante foram
consolidando esse tipo de jeito, essa identidade, o Alexandre Birk, o Carlos Pianto, são caras que têm esse jeito também, assim, então não adianta, assim, tu tá com coisas ali por fazer, tudo, mas tu não perde a oportunidade de já fazer uma murisqueta, uma brincadeira ali, né? É bom, é engraçado. Agora, tu nasceu em Porto Alegre, né? O teu pai era do interior, sim, mas tu nasceu aqui. Essa história é muito legal, eu tenho muito carinho por essas peculiaridades, assim, que estão, puxa, ficam incrustadas no cara, né? No animal, assim. Meu pai era de Uruguaiana, então uma família de 10 filhos e o pai dele era um estanceiro lá, criação de gado, aquelas coisas, né? Do agro, né? Total, e ele, entretanto, um cara que daquelas 10 cabeças lá, dos irmãos e irmãs, ele foi um dos que, não, quero estudar na capital e fazer medicina na capital. É um cara que daí saiu de Uruguaiana, estudou no Colégio Rosário e fez vestibular, tudo mais, entrou no curso de medicina em Porto Alegre, se formou, conheceu a dona Marlene, a senhora minha mãe, que era de uma família de Santana do Livramento, né, uma outra fronteira, ele Uruguaiana, fronteira com Passo de los Libres, Argentina. Minha mãe de Porto Alegre, mas a família dela de Santana do Livramento, fronteira com Uruguai, Rivera. E o resto daí foi história, assim, no sentido deles constituírem uma família e com 6 filhos, né? E moraram a vida toda na rua Tomás Flores, próximo à Independência. E ele faleceu muito jovem, com 45 anos, em 68, eu tinha 1 ano e pouco. Mas o legal daí, Mauro, sempre que eu comento, é que esse jeito de gostar da cultura gauchesca, Paixão Cortes, os caras estavam ali nos anos 60 receptivos ao que estava aparecendo, Beatles, Jovem Guarda. Então eu fui criado nesse ambiente familiar sem estabelecer distinção, né? Uma frase parece meio pronta, assim, né? Sem estabelecer fronteiras, preconceitos. Era pura verdade, assim, né? Assim como a minha mãe ou meu pai, eu não tenho recuerdos dele, lógico, mas os recuerdos ficaram nessas questões culturais todas. Assim como se ouvia um Paixão Cortes, a Dança dos Facões, Meu Boi Barroso, Adeus Menina, que eu vou me embora. Adoro, né? Volta e meia me pego no violão tocando. Eu escutei o Paixão Cortes, daí ia lá minha irmã, lá a Marília, e botava um disco da Tropicália, dos Mutantes, o Mário, meu irmão, muito fã do Pink Floyd. Então fui criado dentro desse imaginário assim de diversidade cultural. E sim, né, acabei tendo essa coisa, assim, nunca foi tão traumática assim a olho nu, né, de ser órfão, né, perdi o pai muito cedo, porque a minha casa era um lance meio, né, tinha essa presença meio constante da cultura, da música, da literatura, né? Tinha essa crocância, esse moldio aí, né? Essa coisa que gostar de cachorro, gostar de planta, tinha um quintal na casa, depois que a gente saiu da Tomás Flores, foi lá para o Monte Serra. Então é um breve resumo, assim, né? E tu nasceu no 20 de setembro, né? Cara, isso aí... Então já tem uma coincidência. Cara, gaudéria. Eu nasci na Beneficência Portuguesa, ali na Avenida Independência. E, se eu não me engano, o Jorge Furtado também nasceu ali. Uma pá de gente, né? E, cara, isso é muito curioso, assim, porque a gente, ainda que eu tenha características e jeitos, assim, do nosso Rio Grande, mesmo sendo um cara da cidade, de Porto Alegre e tudo mais, o cara tem um jeito meio também, né, de um gaúcho do interior, assim, é uma coisa nossa, assim. Não tem como fugir, né? É. E daí, cara, ao mesmo tempo, muito interessante, não só através do Eduardo Peninha Bueno e outros historiadores, a maneira de rever vários episódios da Revolução Farroupilha, assim, né? Então, ao mesmo tempo que tu tem orgulho, tu tem também uma leitura hoje crítica, né? A gente, como foi colega do mestrado, faço uma resenha crítica, né? Mas tu falou que... Eu vejo isso, assim, que hoje em dia, que às vezes alguém diz, tu é de 20 de setembro, isso aqui é gaúcho, isso aqui... Não, eu sou gaúcho por várias coisas, porque sou de Porto Alegre, sou urbano, porque não sei o quê, não só porque eu nasci no dia 20 e o cara né? Vai ter que agora andar piochado. Exatamente, né? Mas tem um chiru que anda piochado sempre, é um cara muito urbano e muito do mundo, que é o Renato Borghetti, que é um cara assim que eu
Nossa, é um cara que eu tenho uma admiração, um respeito, assim, um privilégio de... Não sou amigo tão próximo e íntimo, mas já atuou uma vez ou outra com a Graforréia e... Nossa, o Borghetti anda pilchado ao natural, aquilo é uma coisa dele, né? Sim. Agora, tu estava comentando ali que tu nasceu e morou na Tomás Flores, sim. Né? Não veio ao mundo ali, mas viveu sim, ali, sim, né? Vivi diferentes períodos da minha vida eu morei ali. E aí, na hora me veio a lembrança de que outros caras que tocaram contigo e foram colegas de banda também eram dali do Bonfim, né? Sim. O Tchê Gomes. O Tchê Gomes. A mãe do Tchê Gomes mora lá até hoje. O Júpiter. O Júpiter morou com uma tia dele ali no edifício São Marcos. A Calduro era uma ruazinha que tem ali, que fica entre a Santo Antônio e a João Teles, uma travessinha. Sim. Tu, indo sempre pela Calduro, tu vai chegar lá no colégio Anne Frank. Mas quando que tu conheceu eles, assim? Não, o Flávio, quando morou na Caldura, ele morava com a mãe e com a irmã dele. Sim. Na verdade, a primeira aparição do Flávio foi aquela turma que andava muito junto ali, o Marcelo Birk, o Tchê Gomes, eu, o Zé Natálio. A gente foi num festival, tinha uns festivais de colégio, teve o Restipa, o festival do Colégio IPA. E daí tinha um festival de bandas e a gente se deparou, um show ou outro, e daqui a pouco... Tava lá aquele cara tocando uma coisa meio Beatles, meio Elvis, meio Chuck Berry, e era o Flávio. Eu conheci o Flávio vendo ele no palco, né? Tocando... Não foi ali na rua, na região? Não foi da convivência de bairro, embora a gente morasse perto. Sim. Não foi. Eu conheci o Flávio vendo ele no palco. É um fato isso. E estava junto com outros amigos, justamente, né? Sim. E a gente que estava iniciando banda, o tal do Prisão de Ventre, gostava do rock local, gostava do Cheiro de Vida, gostava do Bebeto Alves, gostava do... Né, tudo que estava pintando, Urubu Rei, Taranatiriça. Gostava também do rock internacional, punk, pós-punk, new wave. Gostava do Eduardo Zeck, da Celi Campelo. Gostava da música brega. A gente gostava de muita coisa e... não tinha certeza assim de que forma a gente ia digerir tanta informação para gerar uma banda, né? Então Prisão de Ventre lançou poucas músicas e daqui a pouco a gente se depara com um cara ali na nossa frente fazendo... O cara tinha já uma certeza muito grande assim do que ele queria fazer, né? Precisou depois o Tchê passar um tempo atuando no TNT, depois eu fui pro Cascaveletes para justamente... né, não pular essa lição de fazer rock, baixo, guitarra, bateria, um rock mais inspirado em anos 50 e 60, né? Só para a gente colocar na linha do tempo, assim, a primeira banda é a Prisão de Ventre. É o tal do Prisão de Ventre. Chegou a ter uma ou outra antes, mas eram coisas muito de tocar no final de semana. Prisão de Ventre. Isso foi em 83, confere? 83 para 84. Certo. O ano que surgiu a Ipanema, né? 84 é o ano que a gente, digamos, estreou fazendo um show. A gente não fez muitos shows. Às vezes era comum fazer esses shows nesses... Como se chama? Os DAs, né? Os diretório acadêmico, né? De uma instituição, ou como é que era? O Grêmio Estudantil de um colégio de ensino médio, na época, segundo grau. Os caras organizavam os shows, volta e meia a gente acabava se encaixando aqui e ali. E a gente, sim, fez uma estreia com o Fluxo, que era uma banda que tinha o Educar. A gente estreou no B52, que era uma casa ali na Independência, perto da João Teles. O Prisão de Ventre tinha o Tchê Gomes, o Marcelo Birk, o Baiar Duarte, o Felipe Luciov e eu. E, eventualmente, o alemão, né? O Alexandre Birk atuava com a banda, assim. Que depois veio tocar contigo mais adiante. Esse período foi muito rápido, assim, entre existir o Prisão de Ventre, tocar uma música ou outra, colocar uma música ou outra no rádio e já ocorrer Eu do Prisão de Ventre acabei entrando no Cascaveletes. E nesse meio tempo estava sendo processado o início da gestão, assim, da existência da Graforréia. Bem no início da banda, eu não tô lá na Graforréia, mas daí eu acabo entrando na banda e a banda vai estrear comigo já, daí no contrabaixo. E no Cascaveletes tu gravou 2 discos. Eu gravei a fita demo, que muita gente diz que é o melhor material da banda, né? Eu ainda um cara... Tu tem essa fita, não?
Puxa, eu não tenho, cara. Eu não tenho. Deve ter em algumas das lojas da cidade ele em CD aí para vender. Ou deve ter até aquele menino lá, que é um cara muito interessado no rock, o Gabriel Tomás, da banda Autoramas. Ele tinha uma época um site onde ele fez vários uploads de fitas demo. Não sei se existe ainda. Acho que tu já ouviu falar disso, sim. Sim. Tem também o Reinaldo do... o Reinaldo Portanova. O Reinaldo Portanova, sim, do Relicário do Rock Gaúcho. Sim, é um fiel depositar, é um cara importante, assim. Ele tem um acervo bacana lá. Sim, eu gosto conheço e admiro o trabalho do Reinaldo. Cara, a gente gravou a fita demo e, embora eu, pouca coisa mais velho, 1 ou 2 anos mais velho que o Flávio, que o Ney, eu tinha muito menos experiência com essa coisa de fazer show, fazer gravação. Eles já tinham feito uma gravação com o TNT, seja dos demos, seja a gravação na RCA, no Rio de Janeiro. Então, quando a gente iniciou com as Cascaveletes, eu era um cara muito, assim, intimidado, assim, tava... E o Cascaveletes foi me trazendo bastante, eu sou muito grato a isso, né? Por mais que eu fique meio reticente de tocar a música dos Cascaveletes aqui, ali, nas lives, quando eu faço, às vezes. Mas foi uma banda muito importante, assim, por me... Mas por que tu fica reticente? Porque não só por... É porque o cara tem 55 anos, aquelas músicas o cara tocava e tinha uma identificação com aquilo, o nível de reverência, de escatologia, porque o cara tinha 20 e poucos anos, né? Então, tem músicas que às vezes eu fico até, não é constrangido, mas eu não tenho a mesma identificação, e até porque não são músicas minhas, a maior parte, né? Então, não chega a ser... Mas Menstruada é parceria tua. É minha, Cara, era um cenário, uma maneira de justificar, muito além delas terem um teor que às vezes... Aqui a gente entra numa discussão que hoje em dia ela é muito importante, o tipo de material, o tipo de tema, o tipo de forma como tu se coloca nas letras. E na época, não exagerando, acho que era um período o Ricardo Alexandre diagnosticou, teorizou muito bem no livro Dias de Luta, né? O Brasil estava adquirindo uma dicção jovem, então um pouco do que aconteceu no punk rock, no hard rock, seja no que for, estava vindo para o Brasil também num processo de redemocratização, né? Então uma banda dizer coisas escatológicas e tudo mais era um pouco uma maneira também de autoafirmação num período de redemocratização. O cara dizer, né, queria fazer voodoo para conquistar tu, sei lá, ela só tem 13 anos. Enfim, são coisas que elas soam, né, muito... Elas não entram bem hoje, mas elas tinham um pouco dessa característica, assim. E era muito o espírito de quem? Do Flávio, né? O Flávio tinha essa verve, que era um misto de uma poética muito incisiva, muito inspirado na poética do rock and roll dos Stones, do Muddy Waters, do Chuck Berry, né? E, claro, é um cara que assim, deixou um legado interessante, e também tem gente que questiona esse tipo de viés, né? E também porque a questão do politicamente correto cresceu muito, né, de lá para cá. Sim. Então essas coisas hoje teriam total uma crítica bem mais forte, assim, né? Tinha e tem, eventualmente. Alguém comenta sobre isso, sobre aquilo. Mas eu acho que abordar de uma maneira incisiva, escatológica, digamos assim, pegando uma liberdade, abordar algo de um tom que fique, né, meio apelativo, bagaceiro, está super presente em vários tipos de música hoje, né? Então, às vezes tem um pouco de um falso moralismo, assim, criticar o fulano porque fez isso, aquilo, mas passa o pano para outras coisas que estão aí acontecendo e que tem também um pouco dessa... É um assunto interessante, assim, né? Eu gosto, de um modo geral, assim, quando eu penso em fazer letra, como eu ouço muita notícia, tem aquele trecho lá do Alegria, Alegria que eu gosto, né? Que é o Caetano, lá pelas tantas, ele diz, né? Quem lê tanta notícia, eu vou, né? Eu sou esse tipo de cara que lê bastante, ouve rádio, assisto um monte de coisa nas plataformas de streaming, ouço música de tudo que é jeito. Então, quando eu penso em fazer música, é uma maneira de... Pego uma frase de uma coisa que eu ouvi, eu tenho uma música lá com o Cassim, que é Furto de Energia. E tem o verso assim, furto de energia é coisa séria.
O que é invisível, o que é matéria, né? É porque eu tinha visto uma matéria que um bar do Moinhos de Vento tinha feito gato. Gato, para quem não sabe, é tu fazer uma ligação de energia elétrica. De energia. Ou de TV a cabo. O cara fez um gato, que o cara tá... Ele fez uma espécie de uma ligação irregular. Sim. O cara tá puxando... Sem pagar. De um fio sem pagar. E daí aquela matéria que um bar do Moinhos de Vento, que é um bar glamouroso de Porto Alegre, né? Daí eu li aquela matéria, furto de energia, fiquei com aquele furto de energia na cabeça, daí eu pensei, furto de energia, coisa séria, o que é invisível, o que é matéria. Né? Não está querendo dizer nada, mas é que a inspiração veio de eu ler uma matéria sobre isso. Né? Sim. Então tem algumas músicas dos Cascaveletes que tu não curto tocar. Mas como eu falei, a minha leitura sobre essa questão toda dos Cascaveletes e os Cascaveletes aqui para frente, ela é um pouco bate-a-sopra, assim, né? É um pouco tipo... Eu tenho essa clareza de ser agradecido, né, por ter tocado, independentemente do que é hoje, o Alexandre Baréia, o Ney Vansória, o Flávio já faleceu, independentemente do que eles são hoje, mas tipo assim, eu tenho uma clareza como foi importante para mim estar com eles naquela banda, ter feito shows, ter adquirido, né, uma estrada, Cara, para tu ter banda e tu adquirir uma boa performance com instrumento, uma boa performance até cênica, tu tem que ter bastante show, tem que ter uma regularidade. E isso, quem me proporcionou foram os Cascaveletes. Então eu tenho uma clareza. Eu falei esse bate-a-sopra porque eu tenho também uma leitura crítica sobre a banda, por exemplo, né? Mesmo que tenham sido frutos de esforços de um monte de gente e tudo mais, eu acho os discos que a banda lançou muito ruins, assim, né? Do ponto de vista do tipo de gravação, tipo de arranjo. E eu não tinha lá grande... né? Eu não tinha muita... Era um grupo que estava mais concentrado no Ney e no Flávio, assim, para definir o repertório, para definir o arranjo, para definir como ficava uma gravação, para definir a rotina da banda, né? E eu digo isso não com uma mágoa, o eterno magoado, né? Não é isso. É o que eu acho. Até os discos, eles são relativamente valorizados, assim, entre... Né? Não, com certeza. E até... Eles, assim, numa feira de vinil que tem, às vezes, no mercado público, é comum disso ficar numa faixa entre 300 e 500 reais um álbum dos Cascaveletes. Isso não é caro nem barato, é mais para caro, lógico. Mas eu penso assim, eles têm lá uma importância histórica, saíram em tal época, são os únicos, tem os 2 álbuns principais e um EP, que é o que tem o Sob o Céu de Blues, já com o Luciano Alves. Mas eu acho que são discos que ficam muito aquém do que era a banda, o potencial da banda. Tu já vai pegar daí o Sétima Efervescência, que é o disco do Flávio, o Júpiter Maçã, o primeiro disco dele solo. E é um disco super interessante, criativo, assim, um disco gravado com participação do Marcelo Birk num arranjo do Eu e Minha Ex, eu toquei órgão no Lugar do Caralho, por aí vai. Um disco muito interessante, daí, e eu não vejo isso no disco dos Cascaveletes, mesmo que tenha todo um Rio Grande, sei lá, Rio Grande, Santa Catarina, Paraná, a região sul gosta, né, desse tipo de rock da banda. Mas era natural também que vocês amadurecessem, evoluíssem, né? Todos vocês. Sim. Eu já não tenho esse desgosto, eu já não me sinto desgostoso, digamos, né, em relação ao que foi o primeiro disco da Graforreia, que foi produzido pela Miranda, gravado em Porto Alegre. Era um disco que eu gosto bastante, assim, reescuto o tal do Coisa de Louco 2 lá, que é o primeiro disco, né? A gente fazendo essas piadas internas, né? O primeiro disco se chama Coisa de Louco 2, né? Que é outro clássico, né? Mas, cara, como eu falei, Mauro, sobre os Cascaveletes, assim, eu sei que tem um monte de gente que gosta, tem gente que reinterpreta, tem banda cover de Cascaveletes, lá o Capitão Jararaca e outra galera de Canoas, Alvorada. E eu acho isso bacana, o pessoal leva adiante, mas eu não... Eu gosto de tentar olhar um pouco assim, né? Eu toco coisas dos diferentes discos do Frank Solo, coisas da Graforreia, e gosto de olhar sempre na perspectiva de ir gerando novos conteúdos, assim, não viver só em função
de um material antigo, assim. Agora, uma coisa que a gente até falou poucas vezes a respeito disso, aquele show que a gente fez de aniversário da Pop Rock, os 10 anos da Pop Rock, que eu tenho aqui gravado, né, que por sinal muita gente me pede isso aqui. Gente, está escrito aqui, ó, proibida a venda. Aquele show, para ti, então, em algum momento, ele foi meio complicado de fazer, assim? Não. Porque o Flávio, depois do show, ele disse que não estava afim de fazer. Mas depois que fez o show, ele disse que não estava afim de fazer. Mas ele não estava mais afim de tocar Cascaveletes, né? Pois é que, de certo modo, tem a ver com isso que eu estava comentando. O Flávio é um cara que... Lá no Cascaveletes tinha um tipo de acorde, um acorde com sétima maior, né? Um acorde que é meio aquele Latin Maia, como a gente gostava de dizer na Black Matter. Determinados acordes que dialogam com bossa nova ou com um tipo de pop. No Cascaveletes ele chegava a dizer assim, isso aí é proibido, não pode usar. Claro que com o tempo ele foi usar também aquele tipo de acorde, mais um comentário da área da música. Ou seja, o Flávio é um exemplo vivo disso, assim, a mesma maneira que ele criticava um tipo de uso. Não, isso aqui não tem a ver no Cascaveletes, assim. Depois, na carreira solo dele, ele foi usar muito recursos e melodias de bossa nova. Então, a coisa mais normal do mundo, assim, ele fez porque tinha toda uma possibilidade de um reencontro, tinha um show com uma projeção bacana, tudo mais. E dá para entender dele ter dito que não queria fazer, assim, porque a cabeça dele já estava... Sim, já estava em outra tempo, em outra batida, outras influências, outras intenções, né? Para mim foi relativamente tranquilo, assim, né? Foi um pouco difícil para a banda de modo geral, mas difícil dentro de uma lógica também de saber administrar, porque ele estava num período de muito consumo de álcool, assim, meio desproporcional, assim, né? E não estou querendo, claro, não estou julgando nem nada, e ninguém aqui é bancar a Madalena arrependida, enfim, não é isso. A Rita Lee que usa essa expressão no livro dela. Mas a gente tinha um objetivo, era fazer um show, todo mundo, né, se respeitava, tinha um carinho, tínhamos carinho um pelo outro, coisa e tal, mas estava um período assim de ter que ter uma certa vigilância sobre a forma como ele estava. Sim, a gente até teve que colocar um personal. Como é que a gente chamou na época? O fiscal de fígado. Né? Como é que... Não, era outro nome. Era isso aí, mas o era leão outro de nome. chácara de vesícula, como diz o... Personal comportamento, uma coisa assim. Não, isso tudo é... A gente fala aqui agora, claro, lembrar, tem uma leveza, mas é muito... Foi muito duro, grave, foi né? Difícil. Uma coisa muito grave. Foi muito difícil. E foi triste também, né? Tem o Skylab que colocou no ar aquele vídeo dele que ele não está nada bem numa entrevista, que ele chega a dormir no meio da entrevista. Eu vejo isso, olha, não sendo, como eu falei, assim, né? Tentar trazer um bom mocismo. Não, aquilo era uma verdade do cara, ok, mas é bem duro lembrar isso, assim, que o cara já faleceu em função, né, de uma má administração da própria vida. Sim. Né? Então isso é muito... Tá aqui, ó, personal sobriedade. Ah, tá. O que fica, né, Mauro, eu tenho muito respeito, assim, tenho muito carinho pelo Flávio, tenho respeito, sim. Me senti muito honrado, homenageado quando ele me chamou para gravar no 7º Efervescência. E é isso, ficou... Vai-se o homem, fica a obra, né? Mas assim, aquele show, vocês esperavam que ia acontecer aquilo que aconteceu com o público? Porque o público foi o delírio, né? E uma coisa que eu também nunca te perguntei, vocês esperavam que o Flávio, depois de não ter feito o primeiro ensaio porque estava caído no chão, tinha bebido e tal, ele fosse ter o desempenho que teve na hora do show? Vocês esperavam isso? Eu acho assim que... Eu acho... naquele contexto, é 2007, se eu não me engano. 2007. Cara, eu acho assim que... a banda teve sim a sua relevância
a gente olhando uma cronologia da história da música popular urbana do Rio Grande do Sul, do rock gaúcho, coisa e tal, a banda teve uma importância, assim, e como eu falei, eu acho que os discos não deram uma ideia de como a banda era legal ao vivo, né? Então, acho que todo mundo, a própria expectativa da rádio, que estava passando por mudanças, a expectativa de um público que não via a banda ao vivo há muito tempo, né? Se criou um clima muito interessante, favorável para ver os Cascaveletes ao vivo, coisa e tal. Por mais que tanto o Ney, o Flávio, o Bareia, a gente estivéssemos fazendo coisas completamente diferentes em termos de música, assim. E eu vejo isso, assim, com o passar do tempo vão aparecendo novas bandas que estão captando mais outros aspectos culturais, outras sonoridades, assim. Eu não sei se hoje, né, se fosse tentar fazer um show reunindo o Bareia, o Ney, eu e mais alguém fazendo, mais de um vocalista fazendo participações para homenagear o Flávio, eu não sei sinceramente se teria esse mesmo apelo lá de 2017, né? A gente em 2022, ano que vem, pensar um show, se teria todo esse apelo, se lotaria um Araújo Viana, sei lá, eu não consigo ter uma clareza. O Tenente Cascavel, que fez, de certo modo, uma ideia interessante de perpetuar aquele repertório, fazendo shows, mostrando aquele repertório, teve também momentos interessantes, assim, teve momentos de lotar o Opinião, o Tenente Cascavel. Sim, fez muitos shows também. Fez shows, mas a banda foi se dissolvendo um pouco antes da pandemia até. Mas também o Tenente Cascavel acabou esbarrando numa questão, a gente tentou, claro, fazer um material autoral, mas ao mesmo tempo também, os caras já com uma idade e com outros compromissos também. Então, acho que o principal de dizer desse carisma do Cascaveletes e essa expectativa do público é que quando a banda existiu, ela tinha muita energia, tinha uma linguagem muito própria, um jeito de fazer suas músicas, de tocar, uma performance de palco muito legal, né? E isso, claro, outras bandas vão ocupando esse tipo de espaço, outras bandas jovens, não necessariamente da mesma forma, né? Hoje em dia o pessoal, né? Eu estava falando isso contigo, por mais que tenham bandas no cenário do rock mundial que estão aparecendo e tem muito público, tem fãs, né? Não é um principal gênero buscado, procurado, assim, né? Tem o Fontaines DC, o Shame, o Idols, tem bandas que hoje estão, né, com um super público, mas a sonoridade mais eletrônica, o rap, enfim, tem outros sons que a galera mais jovem está antenada, o trap também, enfim. Mas é isso, cara, era difícil projetar que ia ter uma acolhida tão grande e foi muito legal, assim, ter feito aquele show, com certeza. Certo. A gente acabou não falando muito sobre isso, né? E as pessoas perguntam muito, né? Como é que foi trazer porque trazer o Júpiter foi uma epopeia, né, cara? Ele estava em Londres. Sim. E, bom, a gente já contou isso tantas vezes, né? Inclusive no meu livro da Pop Rock, que eu vou mostrar aqui de novo, tem uma parte que conta, né? Poxa, essa edição eu não tenho ainda. Mas especificamente como foi os contatos para trazer o Flávio e depois ele acabou ficando em Porto Alegre, né, e tal. Então a história vai sendo contada assim, né? Mas eu queria ter te ouvido a respeito desse episódio. Eu acho que foi muito legal, acho que até tinha um pôster lá, né? Ainda quando era pop rock, tinha um pôster desse show, ou mais de um até. Tem, né? Enorme, gigante, que tá lá, tá guardadinho. Nossa. Aquilo ali é relíquia. Cara, assim como essa gravação aqui, cara, que tá muito boa, cara. É muito impressionante, cara, porque é uma frase bem de quem já fiz os 55, né? E é um negócio assim, passa muito rápido, né? É impressionante, assim, é um filme, assim, é uma coisa que quando tu vê já muito impressionante. Ele faleceu em 2015, o Miranda em 2018. Nossa, são coisas assim muito amigo, impactantes, assim, que fica meio... E ao mesmo tempo tem
toda uma história, né? Eu fui dar uma conferida em alguns dados, eu sempre faço isso porque é muita coisa para lembrar o ano que foi, o nome do disco, etc e tal. E aí eu tava olhando aqui e fui me dando conta, cara, não é pouca coisa que o amigo aí produziu e tocou em bandas e participações e livros e cada coisa dá um episódio assim, né? Mas tu tem a parte de livros, tem a parte das bandas que tu participou eventualmente, tem os prêmios que tu recebeu e até coordenador de curso universitário, né, cara? Cara, eu estudando espanhol no Duolingo, que eu gosto muito, né? Fazendo um merchan de um app de... Eu acho muito legal, enfim, né? Gosto muito, estou estudando bastante espanhol, já comecei a compor em espanhol, né? Eu fui desencantar isso, mas dá para dizer de uns 10 anos para cá, mas mais de fato indo a Montevidéu e Buenos Aires de 2017 para cá, assim. E daí tem uma frase lá em espanhol que tem um pouco a ver com tudo. Né, é uma frase que ela parece que é para ser objeto de uma crítica. Ela parece que é para ser uma crítica, mas ela tem muito a ver com o jeito como eu fui tocando a minha vida. Que é... Como é que é? Um barco sem rumo, qualquer caminho é bom ou mal. Para um barco sem rumo, qualquer caminho é bom ou mal, né? Uma coisa assim, tipo... Eu nunca... O que eu quero dizer com isso, né? Enigmático. Daí é tipo... É que eu nunca fiquei... Por mais que eu assumisse um compromisso com alguma coisa, assim, eu, né, fiz vestibular para letras na URGS, não passei. Não tentei de novo. Fiz vestibular no mesmo ano para letras na PUC, passei. Daí acabei fazendo. E daí, claro, um exemplo. Daí... Cursei letras e ok. Mas outras coisas que foram aparecendo e eu fui fazendo, eu não programei tanto, tu entende, Mauro? Então, eu fui... Até programa de rádio tu fez, né, cara? Cara, então eu gosto dessa frase porque ela parece que é uma crítica, né? Para um barco sem rumo, qualquer caminho é bom ou mal, né? E eu vejo essa frase de uma maneira muito legal, assim. Às vezes eu estava cursando letras, mas eu estava nos Cascaveletes, tinha banda Obsoletos. Eu gostava de leitura, literatura. Daqui a pouco a Kátia também lá adiante me convidou para fazer o alemão Vitor Hugo e a Kátia, em diferentes momentos, me convidaram para diferentes participações no rádio falando sobre literatura, fazendo uma crônica franquiana, enfim. O Sarau. O Sarau Elétrico de 1999 a 2006. Então, a minha mãe, com um pouco da sua vasta sabedoria, ela dizia: Jorge, ninguém faz milagre. Ela me via, né? Toca em banda. Filho mais velho, Rafael. Daí com a Dani eu tive o Érico e a Glória. E Sarau com o Fabrício Carpinejar. Em São Leopoldo. Às vezes não dizer não para coisas que vão aparecendo, né? Eu fui começar a ser um pouco mais seletivo, assim, de às vezes dizer não para um convite ou outro, acho que há pouco tempo, assim, porque o fato de ter atuado em diferentes áreas, né? Atuei dentro de área que tem a ver com literatura, bastante coisa na música. Fui convidado e fui diretor da usina do gasômetro 1 ano. Trabalhar na Secretaria de Cultura em São Leopoldo. São coisas que me convidaram e eu, não custa, né? Vou ver o que dá, né? Então essa é uma coisa assim, muito além do virginiano ter um pouco dessa coisa de dizerem que é metódico, que é organizado e que é pé no chão, né? Tem também um pragmatismo às avessas, assim, vamos lá, né? Então... Até comentário de futebol tu fez na máquina do cafezinho. Nossa, cara. Lembra? No Beira-Rio, a gente comentando, lembro. Eu e tu comentando o jogo do Inter. Nossa, cara. Cara, eu fico... Como eu falei, assim, por mais singelo e bobo que pareça, assim, eu fico impressionado, assim, o tempo é muito... Hoje em dia, uma coisa que me alegra, uma amizade que eu fiz pela internet é um grande escritor gaúcho, que é o Sérgio Faraco. Não é pouca coisa, o Sérgio Faraco, cara. O Sérgio Faraco é... Puxa, o cara, né? O cara estudou em Moscou, lá no auge. Cara, é um cara assim brilhante, é um cara que fiz uma amizade ali de comentar e papapá. E a Dani, minha esposa, também tá publicando poemas.
Então é dentro desse imaginário aí de dizer sim para algumas coisas, né? E legal que tu agora tá até tocando com teus filhos, né, cara? Cara, na banda. Uma coisa que o Duca Lendecker também tá fazendo, né? O Tocando Duca com o tá de filho. uma maneira super mais regular, assim. Não, eu tive experiências muito boas e outras que daí eu já percebi assim, não, eles estão na corrida deles, o Érico está na faculdade de letras na URGS, a Glória no 2º ano do ensino médio no Bom Jesus, a Glória ensina, os dois tocam na mesma banda, que é o Flanelas Desbotadas, a Glória tem uma outra banda só com meninas, a Glória estuda com a Batuque, eles têm uma vida também já meio cheia de coisas, e teve uma situação ou outra recente, que eles talvez iriam participar tocando, e a gente foi ensaiar e eu tipo assim, eles não estavam com uma cabeça assim para poder estar participando, né, ao mesmo tempo que estão gerenciando um monte de outras coisas. Mas teve as coisas que a gente concretizou que foram legais. A gente tocou junto num show na Hebraica, que é um lugar que eu tinha muita vontade de tocar, e uma prima, né, uma parenta um pouco difícil de explicar, assim, trabalhava lá, trabalha ainda, a Patrícia, e eu resolvi fazer um show no final de 2018, eu acho. Agora não sei se é 18 ou 19. Eu até botei o nome de uma frase. O nome do show era o nome de uma frase do musical Saracura, que é a banda que mais me mexeu com a minha cabeça, eu mais tinha apreço e carinho, né? Tem na música Alfredo uma frase lá que é meu nome é Ricardo, que é a Márcia, né? Era um travesti na história da música. E eu botei o nome do show, meu nome é Ricardo, né? Até o Quindinho, o Ricardo Cordeiro, disse, pô, esse show eu tenho que tocar, é o meu show, não sei o quê. Então Ricardo rolou, Cordeiro, né? Então rolou de eu tocar com o Érico e a Glória na Hebraica, num show que eu imaginei chamado Meu Nome é Ricardo. E eles tocaram 4, 5 músicas, e o restante do show eu fiz ao violão. Já toquei com o Érico também numa cervejaria em Porto Alegre. Num centro cultural na Argentina, o Érico já tocou comigo também. E a Glória e o Érico participaram do disco mais recente, a gente nunca diz o último, um disco que eu gravei em 2018 lá no Thomas Dreyer. O Érico faz uma guitarra numa música meio Young Americans, né? Uma música meio Bowie, assim. Ele fez um riff lá, que eu tinha definido um riff e ele estava tocando super bem. Aquilo, vai lá gravar, né? E a Glória também fez percussões em algumas músicas, assim. Isso é muito legal, cara. É muito... Eu tenho uma série de reflexões, assim, sobre o... Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, assim. Ao mesmo tempo que um monte de coisa foi legal. Essa inconstância de regularidade no trabalho com as bandas, na parte de produção executiva, frequência de show, cachê, blá, blá, é uma coisa que sempre também muito me acompanhou, assim. Né? O pessoal às vezes vê o cara tocando e fazendo, e lança, e tá aqui, tá ali, agora tá com Cowboys, com Petraco e com Júlio, agora fez... Mas sempre um pouco esse desafio, assim, desse, né, de algo que eu acho que tem muito a ver com até um pouco dessa falta de mais produtores executivos, mais Tonho Meira, Ailton Carangalho. Tinham que ter mais caras como eles para ajudar a gerenciar as bandas. A gente sempre meio que foi levando isso de uma forma meio autogestão, né? Sim. Então, quando eu vejo os filhos tocando, eu penso assim, que legal, os caras estão tocando, gostam de tocar. Eu já penso também como... Não deixo de pensar como pai, assim... Né? Tu olha uma coisa ou outra e tenta, às vezes... não é encurtar caminhos, mas é imaginar assim... né? Como é importante essa parte da organização, o planejamento. Por isso que eu brinquei com aquela fala ali, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. É muito que eu comento com os alunos também, o curso de produção fonográfica da Unicino, né? Como é importante planejamento, como é importante ter desde cedo alguém sendo um RP da banda, ou um produtor executivo, um cara que marca shows. Tem aquela imagem lá no filme, aquele que eu gosto muito do... Como é que é o... me fugiu o nome lá do Soul Music. Commitments. Ótimo. Que aparece exatamente isso. É um cara que era fã de Soul Music, mas não tocava nenhum instrumento. Mas ele tinha muita pilha de ver, né, uma banda acontecendo. Ficava com ele a questão de... Arma um show que é legal, o outro nem tanto. Tem que lidar com o ego e com as roubadas da banda. Então, aquele filme mostra muito bem isso. Como
é importante, ainda que o filme possa ter um início, meio e fim da banda se dispersar, ou sei lá, não me lembro bem como fica. Mas aquilo mostra como é importante isso, que ter alguém que goste da banda e que queira fazer essa parte, né? Uma banda precisa ter o seu Brian Epstein, o seu Malcolm McLaren ali, né? E falando ainda em tocar com os filhos, recentemente tu tocou na plataforma aqui da Cubo, né? Que é onde a gente está gravando agora. Sim, esse foi um que lamentavelmente não deu para fazer com os filhos. Ah, esse não rolou. Não rolou com os filhos, na real. Mas estava programado. A princípio a ideia era essa, né? Era, e não é uma ideia que tenha sido... Acabou ficando meio apertado entre a data que estava prevista e esse nível do que eu ia trazer tocando com eles, que não... Eu tive que tomar uma decisão, assim, né? E gerar um produto, uma gravação, né? Uma performance que ficasse legal. Mas seguir falando, claro, com o pessoal da Cubo para posteriormente... Não é uma ideia descartada de eu fazer com eles e foi isso. Sim. Outra coisa que eu não falei muito contigo e a gente até chegou a falar assim, tu precisa me contar melhor e tal, foi a abertura do Paul McCartney, cara. Embora eu saiba algumas coisas, né? Eu queria te perguntar isso. Cara, como é que foi? Cara, é muito legal, até porque vai estar registrado agora. Cara, essa história, ela é muito divertida, cara. Muito, muito mesmo, né? Até na maneira como começou, né? Sim. Cara, isso até eu já... eu até já assisti o primeiro episódio do Get Back. Não assisti inteiro, não sei se tu conseguiu parar e ver, porque ele é longo, né? Eu tô vendo. Eu assisti o primeiro episódio inteiro e... Cara, quem justamente nasceu nos anos 60... ou como em alguma medida, teve impacto... Eu tive impacto musical, impacto cultural dos Beatles, tipo de arte das capas, tipo de roupa deles, tipo de linha de baixo para uma cara. Tudo dos Beatles me impactou muito e até hoje não tem como não dar alguns exemplos sobre a história da... Tu vai falar sobre transmídia, uma mensagem dita e repercutida de diferentes formas. Os Beatles foram super transmídia, né? Os caras faziam música, faziam um filme, faziam um desenho animado. Cara, os caras eram muito transmídia, assim, né? E daí... E criaram a música pop de uma certa forma, né? Industrial. Criaram a juventude. Cara, como é bem arrepiante, assim. Símbolo, arrepiei né? aqui por dentro da terneira, do terno. Cara, essa coisa do jovem, do criar, definir que ele quer... O cara não quer fazer um concurso para um banco, ou que o cara não quer ser engenheiro, advogado. O cara, o que tu quer fazer? Eu quero ser músico, vou gravar minhas músicas e... Isso não exagerando, né? Quero ter o cabelinho Chanel. O cabelinho é mop top, que chama aquele cabelinho. Cara, eles foram importantíssimos, assim, porque, né, na cena americana que vai botar o rock a funcionar lá em 56, 57, boa parte daqueles caras já tinham lá no mínimo 30 e muitos anos, né? O Chuck Berry, Little Richard, Bill Haley. Mas enfim, então, cara... O impacto dos Beatles foi e segue sendo muito grande, assim, e o Peter Jackson, né, de 60 horas o cara de 60 horas de imagens, o cara fez um documentário que tem umas 7 horas e do número de captações de áudio de tudo aquilo, eram 150 horas de áudio. E os caras lançaram uma versão do disco Let It Be com 57 takes, é um negócio assim muito absurdo, que mostra não só o talento e tudo mais, mas uma capacidade produtiva, uma capacidade de trabalho enorme, né? Tava eu lá na sala da Unicinos um belo dia e um rapaz chamado Lele Bortolatti, né? Sim. Que eu já conhecia daqui e dali, sempre tive uma boa relação com ele, porque ele levava as bandas dele num período que eu trabalhei na TVE, no Radar, levava lá o Cachorro Grande, levava... A comunidade Ninjitsu trabalhou também. Sempre tive uma boa relação, independentemente do cara ser produtor ou radialista daquela rádio. Eu acho que eu sempre tentei ser muito... né, de entender como é importante, como eu respeito a mídia, né? O jornal, o rádio, a TV, as mídias digitais, nem se fala, né?
Então o Lelê, ele me mandou uma mensagem: tudo bem aí? Tudo, tô aqui trabalhando, daqui a pouco eu vou entrar em aula. Tu não quer mandar um material teu para de repente abrir o show do Paul McCartney? Eu falei, tipo, posso? Eu disse, bom, né? Se tu tá me pedindo, vou te mandar aí o material. Daí mandei o material e nesse meio tempo fiz contato com outras pessoas porque daí tem toda a produção gringa, que é um monte de gente, tem a produção local do evento, né? E por aí vai, por aí foi. E, cara, aí fiquei sabendo pelas mídias, tinham outros amigos músicos aí concorrendo para abrir. Um deles era o Luciano Albo, o outro era o Esteban Tavares. E eu tava ali como uma terceira via esdrúxula, eu diria assim. Não é um auto-bullying, é... Cara, eu tô aqui dando aula, toco ainda, toco sim. E daí, cara, para abreviar, daí ele me mandou um WhatsApp assim. E aí, Galo Cinza, como é que tá? Me lembro dessa expressão. Galo Cinza. E aí, Galo Cinza, como é que tá? Tudo bem? Deve também assim, não, vou entrar em aula daqui a pouco de novo. O cara, muito operário ali da instituição acadêmica ali. Daí, cara, em resumo, ele disse assim, cara, é contigo a parada. Tu vai abrir o Paul McCartney do Beira-Rio. Tipo assim, eu li aquilo, né, antes de pegar aquele aquele risoles antes de entrar na aula. O prensado. E daí, cara, daí começou a passar um filme totalmente doido na cabeça, assim como passa, às vezes, aquela edição de imagens rapidinha, assim, né, quando vai acontecer o Anthology dos Beatles, aparece eles, Liverpool, Strawberry Fields. Passou na minha cabeça esse filme, pô, paca. Eu sempre, o cara, né, é uma característica pessoal, assim, esse que eu brinco, né, esse auto-bullying, né, tu menospreza um pouco, assim. E daí, cara, eu me dei conta assim, cara, mas daí ele já disse, só que não vai poder ser com banda, tu vai ter que tocar sozinho, violão. Eu pensei, violão no Beira-Rio lotado antes do Paul McCartney com uma banda gigante, né, cara? Legal, né? Daí eu pensei, não. Daí eu disse, cara, eu vou dar uma pensada aqui, puxa, tô feliz pra caramba, que legal, que função, que loucura, E daí eu pensei, vou convidar o Luciano Albo, que manja um monte de Beatles, de harmonias vocais, é um cara super centrado, assim. Já tava querendo abrir mesmo o show. Já que lá tá, que lá esteja, né? Daí, cara, pimba, é isso. Lelê, vou tocar junto com o álbum, 2 violões, e daí no final, de repente, eu faço um baixo lá no Amigo Punk, e daí foi isso que aconteceu. Daí a minha rotina ficou super... Vou acelerar essa parte para chegar já no show. Mas daí a minha rotina ficou super modificada, eu tive que fazer muitos ensaios com o Luciano, né? Já antecipo que normalmente esse tipo de atração não tem um cachê previsto, tem uma ajuda de custo, mas tu tem um ganho pela arrecadação do direito autoral, que é um ganho muito bom daí, porque, né, a atração que está ali prevista, se executar repertório próprio, daí tem uma arrecadação de ECAD, uma distribuição. Isso vem pela arrecadação do ECAD. Não é da produção do show. Não. Isso vem do ingresso, todo mundo pagou. O ECAD tem um recolhimento e uma distribuição. E daí, como as minhas músicas e algumas do álbum foram executadas, a gente teve um retorno de direito autoral muito bom, muito consistente, assim, que veio em 2, 3 meses lá. Isso foi muito, muito legal, muito substancial, assim. E daí, a rotina ficou meio, né, eu dando aula ainda em São Leopoldo, não era, isso é 2017, o Campus Porto Alegre começa em 2018, então eu ainda direto tinha compromisso de trabalho com Unicinos em São Leopoldo. Minha rotina, ela é uma rotina ali muito, né, de pai e dono de casa, assim, enfim. Então eu tive que fazer toda uma organização para ir ensaiar várias vezes na casa do álbum. A gente definiu um repertório, tinha que ser um show de mais ou menos uns 30 minutos. Nosso show acabou ficando em uns 24, 25 minutos, cortaram uns 5 minutinhos. E daí o dia foi daí a gente montou um staff, né, como a gente costuma dizer, uma equipe, 2 holds, um operador de som,
né? Na época também a Evelyn, que acompanhava, era namorada do Alba, ela acompanhou e foi tirar fotos. E daí, cara, foi uma situação inicial, assim, estar com essa equipe foi um negócio que ajudou muito, porque a gente tava o Paulo Petzold no som daí com a gente, né? Então, tá com uma equipe grande junto, assim, foi bacana para descontrair um monte o que seria aquela responsabilidade, assim. Tocar a gente toca sempre, tá sempre tocando aqui e ali, mas não é todo dia, não é a minha realidade tocar num estádio antes do Paul McCartney, né? Então, para abreviar, a gente foi recebido de uma maneira mais estranha, fria, na hora que a gente foi passar o som, porque a gente chegou com essa galera toda, e daí um cara da equipe comentou em inglês. Às vezes os caras nos tiram um pouco, assim, para realmente terceiro-mundista, assim, né? O cara disse assim, 2 guys coming all the family, tipo, trouxe a família inteira, né? O cara disse isso achando que a gente não... O cara disse aquilo assim, 2 guys coming all the family. Ele disse assim, e a gente... Qual é a tua, meu? Tipo, venho aqui desde os 9, 10 anos de idade ver jogo do Inter e tá querendo dar uma de... Não, mas eles têm isso, né? Sim. Cara, o palco era um negócio assim... Só um parêntese que tem a ver com essa história, né? O Augustinho Lix, que tocava com Engenheiros do Havaí, ele conta que quando o Engenheiros abriu para o Bon Jovi no Rio de Janeiro, também rolou um papo assim, do tipo... não, aqui não pode ter nada, amplificador, não sei o que, tem que deixar livre. Não, mas onde é que eu vou? Não, aqui também não pode, porque não sei o quê. E aí o Augusto disse que chegou num dos caras e disse, olha só, vamos deixar uma coisa aqui esclarecida. Aqui todo mundo é índio, tá? Vocês estão achando que todo mundo é índio. Sim, nós somos índios, mas você sabe o que os índios fazem com os caras aqui? E aí o cara ficou, não. Aí ele disse, tem índios canibais, tem índios violentos aqui, entendeu? Então se a gente não entrar num acordo, vai ficar complicado. E aí o cara... Não, isso, sorry. Isso que o Augustinho é um amor de pessoa. O Augusto é um cara cara tranquilíssimo, né, cara? Mas ele foi na manha, ele só falou pro cara, ele não xingou, não fez nada. Mas, cara, disse que tudo se resolveu. Sim. Mas tá, agora continua. Não, mas ótima história. Eu acho que eu já tinha escutado essa história e ela é muito boa. Cara, eu tava assim meio... Eu tava... Do ponto de vista psicológico, eu tava assim, não me vendo apenas como um cara que vai tocar, o cara é músico, é profissional. Eu tava meio assoberbado com tudo aquilo, né? Minha rotina tinha sido muito alterada para ensaiar, vai para cá, vai para lá. Rolou um monte de entrevista, rolou um monte de coisa. Foi legal, uma super exposição midiática muito legal, muito boa, assim. Isso é um ângulo muito bacana disso tudo. E daí, claro, também, o cara tá muito acostumado a tocar em bar, em boteco, eventualmente em teatro. Cara, o palco era um negócio assim que parecia que tinha saído tudo da caixa, assim. Cara, tudo reluzia de novo, assim. E tu tá acostumado, assim, de outro jeito. Cara, o palco era um porcelanato, assim, era um negócio assim... Tipo, botar meu sapato aqui que eu caminho todos os dias em Porto Alegre aqui, deixar minha marca aqui. Cara, é muito engraçado, a gente não tinha como não se ver dessa forma, meio estroncha, assim que eu digo. E daí também aconteceu essa coisa semelhante que tu falou do Augusto, assim, tirei a capa do violão, botei ali num canto e o cara tirou dali, tipo, aqui não pode botar essa capa, só encostando, enfim. Daí tu vê, assim, tu não tá acostumado com esse ritmo profissional, não tô dizendo aqui, o carimbo de amador, não é isso, mas é que é diferente, né? Um cara que puxa a vida, né? A importância dele na história da música e na história da indústria fonográfica, coisa e tal. E daí, claro, a gente foi passando o som e foi se quebrando o gelo, com perdão da expressão clichê, foi se quebrando esse gelo aí. Daí os caras viram que a gente, né, tocam, cantam direitinho, blá, blá, blá. Tinha um ou outro brasileiro na equipe que daí às vezes ajudava a fazer um meio de campo. Passamos o som, tudo ok. Daí a gente
A gente conseguiu mudar de camarim, a gente estava num camarim muito longe, não tão... Nos botaram num camarim bem ao lado do camarim do Paul, daí abasteceram com frutas, bebidas, babá, vaso com flor. Foi um negócio assim, mudou da água para o vinho uma hora assim, né? Tinham nos deixado muito longe. O Paulo Peterson, ele faz umas luminárias né, com uma impressora lá, com um negócio, e daí ele foi mostrar pra gente a luminária quando a gente estava no camarim. Ele foi botar a luminária e pô, caiu a luz, a gente, não, cara. Começou, né, cara? Daí, tipo, o Paul tava passando o som na hora, tipo o cara que fez o opening show, o cara cortou a luz. Não, foi só no nosso camarim ali, mas a gente não parava de rir e fazer piada com isso, né? E daí rolou isso, tudo mais, a gente tirou foto com um músico ou outro, tá, papapá. Daí na hora que a gente foi com uma antecedência pro palco para fazer o show de abertura, os caras fizeram contagem regressiva de quase 1 minuto na hora que a gente ia entrar, né? Tipo, né? 30, 29, 28, papapá, go ahead. Tipo assim, negócio todo muito controlado daqui e dali. E quando a gente entrou, já tinham aberto os portões e tinha gente com bandeiras do mundo todo. Tinha, né, bandeira de Pernambuco, bandeira do Uruguai, Argentina, assim, na nossa frente, assim. Uma sensação muito louca, né, de aquela quantidade de público na tua frente, nas arquibancadas. É um negócio muito intenso. O show foi... um monte de gente mais estava curtindo e depois elogiou, papapá, porque estava vendo ali uma materialização de 2 caras que são daqui, coisa e tal. Mas musicalmente eu tenho uma clareza, assim, que devia estar ruim, assim, que devia estar... Né, não tem como tu fazer, por mais que o Paulo estivesse nos acompanhando. Uma pessoa foi bem corajosa, quando eu fui tocar em algum lugar e... numa divulgação, todo mundo, o Frank, isso, aquilo, babá, que tocou antes do Paul. E uma pessoa daí pegou e disse com bastante sinceridade, eu tava lá, vi o show e não gostei. Mas, cara... Pode acontecer, né? Cara, para nós foi exatamente isso, assim, uma maneira de colocar alguém do local abrindo o show. É uma empatia por parte da produção local, uma empatia por parte do Paul. O Paul ouviu materiais e disse, né, go ahead, papapá, pode ser o Frank, isso, aquilo. Teve isso até... E tu deu um oi para ele, né? Também. Não, daí a gente fez esse show, tava chovendo. Quando a gente saiu do palco para voltar lá para os vestiários do Beira-Rio, onde eram os camarins, daí a gente pegou uma chuva. Essa história eu contei 1000 vezes, mas não tem como não contar. Daí assim que a gente saiu, depois de ter feito show e isso, aquilo, babá, foi legal. Blá. Daí quando a gente estava indo pro nosso camarim, alguém da produção do Paul disse assim, who is Frank, who is Luciano? Paul wanna see you now. Tipo assim, o Paul quer ver vocês agora. O Paul queria dar um oi pros músicos que abriram, né? Cara, foi tipo... Tava ali meio esbaforido, esgualepado, tinha tocado. Pega uma chuvinha ali. E o camarim dele não tinha porta, tinha umas cortininhas com aquele tipo de adereço budista, assim. Né? Não tinha porta, não tinha como bater, assim. Eles tocavam um sino e aguardavam um ok dele para alguém entrar no que era o camarim dele. E daí rolou isso e a gente entrou no camarim, tava ali o Paul, né? O Paul McCartney com uma TV ligada, uma TV gigante, assim, passando uns programas em inglês. O cara tava vendo alguns programas de TV, assim, umas garrafas esquisitas com diferentes tipos de bebidas e 2 poltronas, um sofá, e ele comentou que eu tava tirando um cochilo. O cara bem, né, bem mignonzinho, assim, né? A coisa que eu mais pensei na hora ali, eu já meio brossardiano, assim, meio grandão. Eu disse, se eu tropeçar e cair em cima dele aqui... Não tem show. Eu vou partir ao meio. Esse cara, eu fiquei pensando isso também. Cara muito mignonzinho, assim. E magro também. Falou, magrinho, cara vegetariano, aquela coisa.
E daí a gente comentou isso, aquilo, babá, e ele me perguntou, you play the bass? Eu falei, daí na hora também o cara não teve a rapidez de dizer que não, eu não toco baixo, tu é que toca o baixo, né? Tipo, mas foi isso, cara. E daí foi muito rápido ali, o álbum tinha levado algum material e deu. Eu tava mais assim pelo... né, tava sendo interessante, ao mesmo tempo eu tava meio, tipo... com perdão, eu quero minha rotina de volta. Tava legal tudo aquilo, claro, mas enfim. E daí, como a gente tinha passado na chuva, tem as clássicas cenas dele passar a mão no meu ombro, assim, pra tirar a água da chuva no terno. O Paul passou a mão em mim, assim. Esse terno tu não lavou mais, deixou... o terninho lá, velho, lá, não era esse, era um outro. E daí... a gente tava numa situação meio desconfortável, assim, tipo, esse cara daqui a pouco vai tocar, tem 3 horas de show pra fazer, a gente tá aqui, então, pô, thank you so much, papapá, bye, né? Daí ele parou e disse, vocês não querem tirar uma foto? Essa é clássica daí. Daí tinham 2 poltronas, eu e o Albo sentamos, e ele ficou em cima da gente, assim, e tem um fotógrafo, um japonês que o acompanha. E o cara tirou 1000 fotos, 1000 ângulos e ficou de nos enviar e não enviou. Ah, tu não tem a foto? Não temos a famosa foto. Assim. Tem que pedir pra ele, cara. Pedimos várias vezes e um dia essa foto aparece. Assim. É isso, foi isso, cara. Foi muito interessante. Qualquer pessoa faria minimamente uma tentativa de aproveitar isso e fazer turnê não digo, alguma sequência de shows, dizendo, eu que abri o... Cara, não tem a ver comigo isso, né, cara? As pessoas me chamam para tocar, ou aqui ou ali, é pelo tipo de música, não é por aquele aspecto lá, né? Então, foi uma super experiência, assim, foi um negócio... Assim como eu tive uma experiência no Bourbon Country de abrir o B-52s, que foi enjoada, assim, também nos trataram meio... A produção local, uma convicção, um carinho, mas ver de perto o pessoal... Eles não queriam ser vistos sem maquiagem, né? Kate Pierce, o Fred Schneider, assim. E uma hora acabei entrando por engano e daí eu via, tipo, realmente... As pintas... Entendi por que eles não querem. Por que eles não querem. Mas às vezes... E o Pixies também, a gente abriu... em Curitiba, Frank, Vander e Flu. Abriu o Pixies também. Abriu não, foi o antepenúltimo show lá, no mesmo dia que tinha o Pixies na Pedreira Paulo Leminski. Eu tava lá, eu vi esse show. Foi um baita... Nosso show foi razoavelmente bem recebido, assim. Foi bom, era um show de covers, de rock gaúcho, assim. Mas às vezes nessas superproduções de bandas estrangeiras, os roadies ou os empresários ali, os caras do staff são mais chatos que o próprio artista, né? Cara? Sim. Já vi acontecer isso. E esse fato que eu contei do Augustinho e do Bon Jovi era road, não era... Sim, foi a mesma coisa lá. Não era nenhum cara da banda. Mas, cara, eu gosto de contar essa história desse meu jeito, assim, e claro, foi uma coisa interessante, importante, mas o que eu gosto de dizer o principal legado, assim, de ter feito essa apresentação é eu ter começado a olhar de uma maneira mais séria sobre a questão da composição e a regularidade de lançar conteúdo, de lançar música, né? Eu comecei a lançar com mais regularidade, né? Eu me obriguei a discografia dos Beatles eu reouvi uma vida inteira, assim. Mas eu fui lá pesquisar a discografia do Paul com o Wings, a discografia solo dele. O cara tem muitos lançamentos. E eu pensei nisso, assim, que a gente tem uma determinada trajetória, eu toquei com um monte de gente, mas a discografia, ela é... Se tu for olhar de perto, ela é enxuta, assim, né? Eu devo ter entre trabalho solo, Cascaveletes, Cowboys, Graforreia, tem uns... Não chega a 15 discos. Então, do Frank Solo eu tenho um número maior, né? Eu tenho 6 discos como Frank Solo. Então, no período da pandemia, aprender a fazer live, não sei o quê, não parei de compor, não parei de mostrar músicas novas. Então, isso é uma das principais... Um dos principais legados, aprendizados de ter tocado naquele show é isso, assim, como é importante
né? Às vezes exige uma superação, assim, tu encontrar tempo, cabeça, disposição, mas tem que lançar conteúdo com alguma regularidade, assim. Eu vejo que esse foi um belo aprendizado daquele show lá. É que tu tocou com muita gente em alguns projetos ao vivo, né? Não teve... A Black Master, por exemplo, não chegou a gravar. Não, né? não. Black Master não era um trabalho mais de reinterpretação de Tim Maia, Jorge Ben, Ed Mota e as próprias bandas mesmo, né? Com Cowboys eu gravei um disco e participei de uma faixa ou outra de outro material, saí da banda. Com a Graforré tem 2 de estúdio e um ao vivo, mas tem um monte de material por lançar. E o Frank Solo tem 6 discos, né? 6 discos como Frank Solo. Um último que foi... Todas as composições são minhas, mas foi uma produção em super parceria com o Cassim, né? Que é um produtor do Rio de Janeiro, um grande cara. Então, não está ainda tão delineado assim para 2022, mas eu vou lançar alguma coisa. Até março, alguma coisa eu vou da gente lançar. Ah, legal. Bom, nosso tempo já está indo para o final aqui, mas eu quero ainda falar numa coisa que está na minha pauta aqui, que é a parte do empírico. Para situar o nosso prezado ouvinte e telespectador, eu encontro o Frank Jorge numa aula de mestrado na Unicinos, né? E aí sentávamos lado a lado, então foi uma experiência e tanto. Eu não esperava por esse acontecimento, mas foi muito divertido. E aí sempre tinha a coisa, né, de que a gente tinha que achar o nosso empírico, achar o problema da pesquisa. Sim, sim. E eu me lembro muito das coisas, a professora Giane, né? Grande professora, por sinal. Giane Bonin, falando pra gente no método, da metodologia da pesquisa, e aí que a gente tinha que ler isso, ler aquilo, fazer não sei o quê, e tu só dizia assim, tô ferrado. A metodologia... Porque tu tinha que... Né, aquela coisa da correria, né? Trabalhar, fazer, tocar em show. Não, mas foi, cara... É uma experiência, muito marcante, assim, o mestrado da Unicinos tem uma qualidade, uma qualificação e muito um olhar sobre mídias sociais digitais, plataforma de streaming. A questão de ler o Henry Jenkins foi... E o teu trabalho foi sobre isso, né? Foi sobre o Spotify. Eu fiz um negócio muito maluco ali, que acabou sendo bem recebido pela banca, mas de eu tentar enxergar... É um negócio que até, talvez de novo, o auto-bullying, talvez eu não explorei tão bem quanto o tema poderia ser explorado, assim, mas é uma tentativa de enxergar jornalismo cultural no Spotify, assim, nas plataformas de streaming, né? Como é um padrão hoje de gerar conteúdo e que as pessoas acessam assim, assado, né? Muito do que acontecia no jornalismo cultural, com resenhas, com isso, com aquilo, tu encontra também. E daí fui lá, dar um jeito de justificar esse meu problema de pesquisa. E casualmente eu tenho que ler um TCC, que eu sou avaliador na sexta, que tem a ver com plataformas de streaming. Eu acho que a tendência é ter cada vez mais trabalhos sobre esse tema e cada vez mais as plataformas tentando se diferenciar umas das outras por agregar uma nova funcionalidade, né? Essa tem aquilo, blá, blá, blá. O Cassim fala muito mal de uma determinada plataforma que é muito conhecida e diz, não, eu ouço principalmente essa aqui, né? Blá, blá, blá. O cara tem, não vou até aqui comentar. E daí eu acabei assinando uma outra plataforma de streaming porque ele elogiou muito. Eu já tinha tido experiência com ela e voltei a assinar, assim, né? Mas, não, o mestrado foi, olha, muito daquilo eu, volta e meia, transmito em aulas para os meus alunos de história da música, produção musical, né? Muito esse viés da cultura da convergência, né? Mídia tradicional e mídias digitais, como a gente equaliza isso na cabeça e no cotidiano, é muito legal. Foi uma das coisas que eu fiquei muito feliz de ter participado. Tive em 2 momentos, né? Tive uma primeira turma e uma segunda turma. Eu comecei, dei uma parada, daí eu voltei. Foi aí que a gente
acabou sendo colega e foi muito legal. Sim. E a gente teve muitos encontros em várias circunstâncias, né? No cafezinho da Pop Rock tem várias entrevistas, claro, né? Claro. Tem uma, inclusive, do Cowboys Espirituais, que é muito engraçada e que está no YouTube. E que aparece vocês chegando, e o Júlio Reni, o Petraco, né? E então tem vários momentos assim que a gente passou proximamente, né? E um deles, inclusive, eu trouxe a foto aqui. Aqui eu mostro de longe, depois a gente coloca ali no vídeo, que é o Encontros com o Professor, que eu fui participar do Encontros com o Professor e tinha que ter alguém... Tinha uma canja. Uma canja, era tradicional, né? E aí o pessoal te convidou, então foi outro momento que a gente viveu juntos, assim, né? Lá no Estúdio Clio, a gravação do Professor Rui, e tu foi lá com a tua guitarra. Essa aqui é uma Rickenbacker. Rickenbacker, clássica. Muito legal. Frank, muito obrigado aí por ter vindo, por ter conseguido agendar aí nessa correria que a gente vive. Sim. Não, foi um prazerzão, cara. Te acompanho também. Tem todo um itinerário muito legal da tua trajetória nas diferentes rádios e te acompanho até hoje. Um prazer. Eu agradeço o convite aí. Legal, boa sorte aí, que os teus projetos, né, sejam viabilizados, até porque tem a questão do corona, que atrapalha muito, né? Ainda está confuso. Tá muito difícil, tá muito sério ainda. Mas é isso, tenho planos aí de seguir lançando música, gestando essas questões todas familiares e é isso, vamos lá. Levando os filhos para o ensaio. Levando o filho para o ensaio antes de vir para a entrevista, é isso. Legal. Frank Jorge, então, aqui no The Borba Cast. Valeu, Frank. Valeu, Mauro. Obrigado. Aí. Voltamos no ano que vem. Agora tem a parada aí de fim de ano, né? A gente volta no ano que vem com o The Borba Cast, com mais episódios para vocês aqui.